Vamos agora iniciar nosso capítulo 7, programas importantes. Então, em Aprender 7.1 nós vamos conhecer um pouco sobre antivírus, Aprender 7.2 leitores de PDF e o 7.3 vamos aprender compactando e descompactando arquivos. Na seção treinar nós temos o 7.1 aprendizado teórico, na seção treinar 7.2 aprendizado prático e na 7.3 o exercício de fixação. Vamos agora ao ambiente virtual de estudos, o AVE. Vamos encontrar o capítulo 7, clicar no capítulo do livro e vamos aqui à seção 7.1 antivírus. Qual que é a ideia do antivírus? É exatamente essa: impedir que vírus venham a invadir o seu computador. Então eles são programas, que ficam em alerta constantemente para poder prevenir, detectar e eliminar vírus de computador. Existe uma grande variedade de produtos de antivírus e é bom sempre você testar alguns antes de você colocar na sua máquina. Então, para fazer isso, para ver esse teste, eles fizeram algumas versões gratuitas, limitadas, mas são boas versões gratuitas, como o AVG, o Avast, o Avira, o Microsoft Security Essentials, por exemplo. Quais são os métodos de identificação dos antivírus? Tem o escaneamento de vírus conhecidos. Então, quando um novo vírus é descoberto, seu código é desmontado, é separado um grupo de caracteres, que são strings, que não é encontrado em outros softwares não maliciosos. Então, quando chegar esse software, eles vão pegar e dar uma busca, encontrar esses caracteres, e aí vai sugerir que é um vírus. Essas buscas acontecem por sensoriamento heurístico. Então, o segundo passo é a análise do código de cada programa em execução, quando o usuário solicita o escaneamento. A busca algorítmica, que é expressamente a busca algorítmica, é aquela que utiliza, de algoritmos para selecionar os resultados. Checagem de integridade. Então, a checagem de integridade significa que ele cria um banco de dados com o registro dos dígitos verificadores de cada arquivo existente no disco, para comparação posteriores. Então, quando for feita uma nova checagem, o banco de dados é usado para certificar que nenhuma alteração seja encontrada. Claro que cabe ao usuário verificar se a alteração foi devida a uma atividade suspeita ou se foi causada simplesmente por uma nova configuração. Vale dizer que o antivírus são programas que procuram por outros programas, os vírus, e os barram. Por isso, nenhum antivírus é totalmente seguro, o tempo todo. No momento que você está rodando um antivírus, tem alguém criando um vírus em algum lugar. Então, eles tentam ter uma base de dados mais atualizada possível. Não é recomendado o uso de 2 antivírus ao mesmo tempo. Bom, quando ele diz aqui ao mesmo tempo, não quer dizer que você não possa ter 2 antivírus na sua máquina. Não é ideal você não é ideal você executar 2 antivírus ao mesmo tempo. Isso não é, porque aí um pode pensar que é vírus um é vírus do outro, e aí pode surgir aqueles falsos positivos. Às vezes, quando tem 2 antivírus na mesma máquina também, quando é na hora de vasculhar todos os dados, ele encontra alguma informação e diz que é vírus, Pode acontecer de ter vírus, dizer que tem vírus naquele programa do segundo programa de antivírus. Um teste simples que você pode fazer é digitar essas informações no arquivo txt, no Notepad, e aí você pega e salva ele qualquer nome. Só que quando você salvar, você não salva ele como txt, você salva ele com .ez. Vamos ver aqui. O bloco de notas. O que você vai fazer é isso aqui. Na hora de salvar, você diz salvar, tira aqui o txt, documento txt, e coloca todos os arquivos. Aí você salva, por exemplo, com teste.ez e manda salvar. Ok? É isso que tem que ser feito. Vamos salvar aqui em documentos. Bom, se o seu antivírus detectar a suposta ameaça
em instantes, então é um excelente antivírus. Se ele detectar quando você executar a verificação personalizada, aí ele vai... olha só que interessante, tá vendo? Eu salvei o teste.exe e o Avast já me disse logo, opa, foi movido para a quarentena, que é um possível vírus. Então, um excelente vírus, e ele está atualizado, porque eu atualizei. Poderia não ver por falta de atualização. Se o antivírus não detectar nem quando você rodar o escaneamento, então troque de antivírus. Tá certo? Aprender 7.2, leitura de PDF. Um pouquinho de história da Adobe Systems, que aperfeiçoou durante os últimos 7 anos o formato do seu Portable Document Format, o PDF, que é o padrão global para a captura e a revisão de informações na mídia, né, de quase todos os aplicativos ou sistemas operacionais. A ideia do Adobe era fazer com que a ideia do PDF era ter um arquivo, né, ser um arquivo que possa ser lido em todas as plataformas e que ele fosse útil para poder trafegar na internet, né? Isso aconteceu. Então surgiu o padrão PDF, ele pode ser lido em múltiplas plataformas, caso por exemplo do Word só pode ser em plataforma Windows, né? Ele é extensível, mais de 2.000 fornecedores ao redor do mundo oferecem soluções baseadas em PDF. Confiável, mais de 150 milhões de documentos PDF disponível publicamente na internet. Riqueza na integridade dos arquivos, então quando você converte um arquivo em PDF, ele não modifica, né, o original. Então textos, imagens, componentes multimídia, vídeo, 3D, mapas, tudo tem que ficar exatamente o original. Mais seguro, porque você pode assinar digitalmente ou proteger por senha os documentos PDF. Pesquisável, então ele tem a forma de pesquisar, né, a sua característica de você pesquisar nos documentos PDF. Acessível, os documentos PDF funcionam com tecnologia de assistência para ajudar a tornar informações acessíveis a qualquer pessoa, com deficiências ou não. Ok? Então o PDF ele é bem útil, né? O Sessão Aprender 7.3 intervém sobre os arquivos de compactação e descompactação de arquivos. Bom, compactar arquivos é exatamente o que você está imaginando. Por exemplo, eu tenho esta linha e eu tenho vários espaços aqui entre essa linha. Então eu quero compactar essa linha, então eu vou pegar todas essas palavras aqui e vou juntar uma com a outra. Então eu estou deixando mais compacta essa linha, que vai ficar mais confuso para ler, mas o arquivo compactado não é para ler mesmo, ele simplesmente serve como armazenamento. É como você pegar um carro, levar naqueles ferro velhos que tem aquelas máquinas, né, que parece, né, e onde elas comprimem aquele carro a ficar do tamanho de uma caixa de sapato. Então isso que é compactar. Os compactadores de arquivo utilizam algoritmos de compressão de dados, né? E a ideia é que não se perda dados, não tenha perda de dados na hora de compactar e na hora de descompactar as informações. Alguns formatos de arquivos incluem esquemas de compressão de dados, como vídeos em DVD, músicas armazenadas em formato MP3, né? Todos eles são compactados, tem compressão de dados. Aqui está a fonte, wikipedia.org. O portal Baixa Aqui fez uma análise minuciosa de 4 principais programas, né, de compactação. Aqui está a pesquisa que ele fez, Tecmundo. Então aqui está a compactação, tá vendo? Olha, você comprimir os dados, né? Fazer uma compressão dos dados. Existe basicamente 2 tipos de compressão de dados: lossless, sem perda de informações, e loss, com perda de informação. Normalmente arquivos de vídeo e áudio não compactados usam loss, com perda de informação, pois a perda de informação no processo de compactação e descompactação não interfere na qualidade da imagem do áudio dos arquivos. Ok? Agora, para a compactação de discos rígidos, né, por exemplo, aí é possível, né, não é possível perder dados nenhum de informação. Então aí você vai usar o lossless.
O portal Check então já realizou uma comparação entre 4 compactadores. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está o procedimento e os equipamentos, né, do teste. Então aqui tem as informações. Ele compactou vídeo, imagens, PDFs, arquivos do Office e um instalador. Os eleitos ele usou o WinZip, usou o WinRAR, 7-Zip e o Isarc. Vou diminuir aqui o zoom para podermos visualizar melhor as duas comparações. Então vamos lá. Primeiro é o vídeo. Então ele pegou o vídeo, são 651 megabytes, e ele compactou no modo normal. Então o WinRAR, tá vendo que o WinZip se deu melhor na compactação, demorou só 46 segundos. O Isarc demorou 1.47. Qual o tamanho da compactação? Olha, então o tamanho está aqui. Esse aqui foi a menor compactação, quase 375 megas. E aqui ficou maior, 990. Agora o Isarc se deu melhor na compactação das imagens, são 8 megas de imagem. Então o Isarc demorou 1 segundo. E aqui está o tamanho no modo normal, tamanho do arquivo em imagens. Então quase 7 megas. Aqui é 390 megas, 390 megas. Esse aqui foi 375. PDFs, o WinRAR se deu bem. Então o WinRAR compactou em menos tempo, mas o tamanho da compactação de 46 MB ficou em torno de 42 MB, todos eles. Documentos Office empatou o WinRAR com 7-Zip, 3 segundos, e o tamanho deles ficaram em torno de 20 MB. Não, nesse caso o 7-Zip saiu na melhor, né? Um pouquinho menor, né, do que o WinRAR. Tempo de compactação agora. Esse aqui foi o documento do Office, né? Deixa eu ver aqui qual que é. Ah, o instalador, o executável. Então aqui, ó, o executável, né? Tá vendo executável? Então empatou aqui entre o WinRAR e o WinZip, e o Isarc demorou mais tempo. O WinRAR deu 141 megas e o WinZip e o 7-Zip 140 megas. Ficou menor. Compressão BEST. Agora é a vez de analisar os resultados obtidos na melhor compressão de arquivos de cada aplicativo. Então ali é o normal, agora aqui na melhor compressão. Então na melhor compressão, 651 megas, o WinRAR demorou 1 segundo. E o WinZip foi o menor tamanho encontrado. O WinRAR ele foi o menor na compressão BEST, 2 segundos, e o WinZip menor tamanho. O WinRAR também foi ainda o mais rápido para fazer a compactação de PDFs, e o Isarc segundo. No entanto, o WinZip ele tem o menor. Demorou mais, mas ele compactou em tamanho menor. Documentos Office, o WinRAR 1 segundo, quase 2 segundos, o Isarc 4 segundos. E o WinZip também em tamanho menor. E os executáveis, o WinRAR 8 segundos. E o Isarc 17 segundos. O WinZip e 7-Zip, eles compactaram o menor tamanho. Então o troféu vai para o WinRAR, que teve a melhor nota de avaliação, tanto para a compactação normal quanto para o IBEST, então ele ganhou o troféu. Aí a pergunta é, qual compactador você deve utilizar? Aquele que lhe agrada mais. Todos eles são ótimos, ok? Com isso nós finalizamos então aqui o nosso capítulo 7. Vamos voltar à nossa apresentação.
E a próxima aula será o capítulo 8, conhecendo os principais browsers.